estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta. Alô pessoal, como que vão vocês? Tudo bem? Aqui em pleno domingo estamos recebendo, tendo a honra de receber aí uma primeira entrevista depois da eleição, depois da posse, o senador Eduardo Gomes, né, que vem já tentando já há alguns anos chegar ao Senado e conseguiu de forma bastante tranquila, uma vitória expressiva o ano passado. Senador, primeiro obrigado por sua participação aqui com a gente. E qual a sensação? Quer dizer, você tentou em 2010, acabou não conseguindo legenda. 2014 bateu na trave, por zero alguma coisa você não chegou. E agora 2018 chegou até com uma certa folga. Como que avalia essa trajetória até hoje, possado como senador? Bom, primeiro, a minha gratidão a todos que são responsáveis por esse momento. O meu sentimento maior, que cobre todos os outros, é o da gratidão. Porque foi uma história construída desde antes da criação do Estado, ainda em Araguaína, com meu pai, com meus irmãos, sonhando ainda com a criação do Estado do Tocantins. De lá para cá, muita história, muita luta, os mandatos de vereador em Palmas, os mandatos de deputado federal e, finalmente, a eleição. Eu também estou aqui muito emocionado aqui de estar participando de uma nova ferramenta, de um novo jeito de entrevista, Kleber. Ele tem acompanhado as primeiras. Eu tenho certeza que esse espaço aqui vai ser um espaço fundamental para o desenvolvimento do mandato, mas principalmente para os debates que o Tocantins e Palmas têm ensejado aí nesses dias de muito debate, muita conversa, muita discussão sobre os rumos do nosso Estado. Meu sentimento é de gratidão e de responsabilidade, me preparando para daqui a 8 anos, quem sabe, dar uma entrevista aqui, fazendo balanço do mandato, realizando muitas coisas pelo Estado do Tocantins, junto com os meus companheiros aí. O governador Siqueira Campos, que ficou na primeira suplência, que é nosso companheiro de chapa, o doutor Pacheco, que completou essa chapa aí como segundo suplente. Portanto, é um momento de muita expectativa, junto com toda a bancada federal, que agora começa a se reunir, tem como coordenador aí o deputado Gaguinho. Vamos nos unir em torno dos interesses do Estado. E aí isso é importante, quer dizer, vocês assumem um mandato no momento de transição do Brasil, quer dizer, nós saímos de um governo, de um período de centro-esquerda, agora com um governo de direita, o país ainda mergulhado na crise dos 13 anos de PT, e por mais que o Temer tenha avançado na área econômica, ainda tem muito a avançar, e o Tocantins também, mergulhado numa crise fiscal absurda. Qual o papel que você vê da bancada e seu papel nesse momento para contribuir com a superação desse momento de crise, sobretudo do Tocantins? Bom, primeiro, assumir a responsabilidade de apoio incondicional ao governador Mauro Carlesse. Ele foi escolhido pela população ainda em primeiro turno, tem uma responsabilidade enorme, tem uma equipe ainda ajustando o Estado, no momento em que é preciso observar a preservação de espaço, o cuidado com a nossa economia, mas também a responsabilidade fiscal imposta pelos primeiros dias de governo. O importante é que o Estado do Tocantins vive num país onde 8 estados já decretaram calamidade financeira. E quem sabe, numa união de todos aí, a compreensão de parte a parte, o governador Mauro Carlesse e a sua equipe consiga colocar o Estado em condições de receber investimento. Há uma expectativa muito grande da bancada federal. Eu tenho certeza que é um momento de sacrifício, mas é um momento também de muita esperança. Eu tenho absoluta convicção de que no Senado, junto com a senadora Cátia Abreu, com o senador Irajá Abreu, com os 8 deputados federais, nós temos um momento diferente de debate político. O momento agora é um momento de união em torno das expectativas e dos projetos do Estado. Então, eu sei que é um momento de muita discussão, de muito debate, mas é preciso apresentar um novo caminho de planejamento para o Estado, para que a gente volte a ter grandes investimentos, que afinal de contas é o que leva o Estado adiante. E você vê então com a saída, não teve outro caminho, você vê, por exemplo, esse ajuste que o governador anunciou agora, você acha que ele fez a coisa certa, por exemplo?
Eu acredito que o próprio tempo, o momento em que se discute a necessidade da presença do Estado em determinados campos, a própria equipe vai corrigindo, calibrando, como se fosse calibrando a necessidade de serviços públicos. Mas, no geral, o que o governador propõe é um grande ajuste fiscal e eu tenho certeza que, no momento adequado, o Estado volta a fazer concurso público. A máquina pública ela precisa ser valorizada, porque, afinal de contas, é ela que dá a sustentação para as atividades econômicas de outras origens, principalmente do setor privado. Então, eu entendo que é uma questão de equilíbrio. Não é possível ter excesso, mas também é preciso entender que os servidores públicos ajudaram a construir o Estado. Então, é um momento, como eu disse, de muito debate, de muita conversa, ela precisa ser positiva, porque é nessa convergência entre o equilíbrio do poder público e o equilíbrio da iniciativa privada, da força da economia do Estado, é que nós vamos nos diferenciar desses estados brasileiros que estão numa crise terrível, alguns ainda sem pagar o 13º do ano passado. Você foi um ator super importante no cenário estadual, sobretudo nos últimos 15 anos, desde quando você chegou à Câmara dos Deputados, acompanhou ao lado de Siqueira ou na oposição, você sempre acompanhou bem essa evolução ou involução do Tocantins nesses anos. Na sua avaliação, pela sua experiência, o que deu errado para o Tocantins chegar onde chegou? Eu acho que num determinado momento, pelo menos acredito que entre o ano de 2002 e 2006, a briga política partidária de grupos políticos ela tomou uma dimensão muito maior do que o de costume. E aí o planejamento do Estado começou a ficar em segundo plano. E isso trouxe crises sucessivas, as cassações de mandato, as interrupções de mandato, até por estratégia política, que se mostraram equivocadas, né? Agora o Tocantins está reestabelecendo um ciclo natural de eleições diretas, universais. O governador Carlesse também foi governador tampão, mas se submeteu às urnas em 3 oportunidades, vencendo assim as eleições, e aí o Estado precisa voltar a uma normalidade. Pouca gente sabe desse dado, mas o governador Mauro Carlesse é o 4º governador eleito diretamente para um mandato no estado do Tocantins em 30 anos do estado. No Brasil, só o Tocantins tem essa característica. Então, a gente deve iniciar um ciclo de renovação de poder, com oportunidade para que vários grupos governem, mas é preciso encontrar de novo um eixo de desenvolvimento que seja maior do que as personalidades, porque aí a gente mantém mais ou menos o que foi mantido quando o governador Avelino teve a oportunidade de governar, que mesmo em dificuldade, alguns projetos estruturantes, como as grandes rodovias, os projetos de irrigação, eles foram mantidos. Então, é preciso que o Estado volte a planejar, e eu vejo no governador Mauro Carlesse boa vontade nesse sentido. Voltando agora para o Congresso, acabamos de ter uma eleição extremamente polêmica no Senado, e você, no final dela, acabou ficando como o segundo secretário da mesa diretora. Como você avaliou essa eleição? Você esteve realmente com o Renan, depois foi para o Davi. Como que você avaliou essa eleição da mesa e seu papel nela? Meu comportamento da eleição foi um comportamento ligado diretamente ao dia a dia da eleição. O MDB fez um processo democrático no voto, escolheu Renan Calheiros como pré-candidato e candidato à sucessão no Senado. À medida de que ele desistiu da candidatura, é evidente que a gente tinha que tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão com muito conforto, porque o presidente Davi Alcolumbre é um amigo de mais de 15 anos, fomos deputados federais juntos por 3 mandatos, e é engraçado também o fato de que o meu voto e o voto do senador Márcio Pitar foram os 2 votos decisivos, senão teríamos segundo turno e a eleição podia ser diferente, entre Espiridião Amin e Davi Alcolumbre. Portanto, os 2 votos foram decisivos na eleição ainda em primeiro turno. O processo eleitoral ele foi muito discutido, debatido. Tivemos eleição com voto aberto pela primeira vez, e agora eu entendo que o Senado deve se debruçar sobre o tema e realmente aprovar na lei o voto aberto. A nossa discordância era do voto aberto oportunista. Ou faz voto aberto universal,
do qual eu sou a favor, escrevo a PEC e voto, ou temos voto secreto, que é o que manda a lei. Portanto, esses debates todos eles foram vencidos, né, de maneira democrática. O nosso trabalho agora como segundo secretário é ajudar o presidente Davi Alcolumbre na tramitação das matérias e, principalmente, o principal motivo, Kleber, de uma insistência e até da mudança de partido para que a gente tivesse uma força maior no Senado, tem sempre o voto principal, que é pelo Estado do Tocantins. Nós não podemos perder a oportunidade de, nesses 30 anos, num governo do presidente Bolsonaro, que se dispõe a fazer novamente grandes investimentos em infraestrutura, nós precisamos estar afinados com esse novo momento para levar o maior número de recursos possível para o Estado do Tocantins, porque o Estado do Tocantins é um Estado diferente. Quando você ajuda o Estado do Tocantins, você ajuda no mínimo 6 estados. Foi assim que a gente fez desde a criação, recebendo brasileiros de todas as partes. É verdade. Senador, e por falar nisso, teve essa mudança importante de partido, né? Você era vice-presidente nacional do Solidariedade, um dos agentes mais importantes dentro do partido, até no cenário nacional, e de repente deixa o Solidariedade, vai para o MDB, inclusive no seu histórico você sempre foi um adversário do MDB, né? E agora você se torna um MDBista. Como que foi esse processo de filiação, desfiliação no Solidariedade e ingresso no MDB? Bom, primeiro, a minha gratidão eterna e meu trabalho permanente com os companheiros do Solidariedade. Paulinho da Força é um grande amigo meu, continua sendo. O deputado Tiago Dimas, o deputado Eli Borges e os deputados Amélio Caires, Léo Barbosa e Vilmar Detran são grandes companheiros. O que ocorre é que há um fenômeno no Senado Federal que fez com que 14 senadores mudassem de partido. Não há procedimento regimental que dê a um senador, sendo o único da bancada, possibilidade de posições de destaque. Isso pesou bastante. Mas o que pesou principalmente foi o bom ambiente com os companheiros do MDB. Eu sempre tive uma postura de respeito com relação ao ex-governador Marcelo, ao Dervaldo Paiva, aos líderes do partido, os 5 deputados estaduais em vários municípios tocantinenses. Os 5 deputados estaduais dobraram comigo para senador. A cena política ela é absolutamente curiosa, porque a gente vê hoje muito mais oposição do MDB ao candidato do governo que eles apoiaram do que, propriamente dito, ao Carlesse, que é o nosso governador. Portanto, há uma dinâmica política, existe uma transformação que pesou muito também na minha decisão, uma transformação interna do MDB, que é liderada aí pelo governador de Brasília, governador Ibanez, por outros líderes do partido, que pretendem propor agora, no começo do ano, uma renovação sem o confronto, uma renovação por um novo jeito de fazer política. Isso me estimulou bastante. Eu não tenho nenhuma dificuldade com a base política que me elegeu, com os amigos que confiaram na nossa candidatura, com o governador Carlesse. Meu compromisso com o governo é um compromisso claro e transparente, e tenho também uma tranquilidade muito grande para desenvolver política com o MDB. Primeiro, porque eu chego no MDB já eleito, empossado, com o respeito do MDB nacional, mas principalmente com uma compreensão que a gente deve tocar o MDB do Estado com o diálogo. Temos aí a deputada federal Dulce Miranda, os 5 deputados estaduais, vários prefeitos, centenas de vereadores. É um partido muito enraizado nos municípios tocantinenses, e eu quero fazer parte disso, como eu sempre fiz dos grupos políticos que frequentei, com democracia, com diálogo e com busca de resultado, com dinâmica. Vamos colocar uma dinâmica diferente, porque eu tenho certeza que novos líderes virão também. Você já tem uma data para ser apresentado aqui? O Derval me disse que estaria organizando um evento para sua, digamos, filiação simbólica aqui, para você ser apresentado no Estado como o MDBista. Isso já está definido? Como que está essa questão? Nós pretendemos, Kleber, viver um momento agora importante para o Estado, na minha opinião, um momento importante para o Parlamento brasileiro, que é a nossa proposta, que no dia 18 de março, dia da autonomia do Tocantins, o governador Siqueira Campos tome posse como senador e tenha todos os olhares da população tocantinense brasileira para registrar a sua carreira política do plenário do Senado e do Congresso Nacional.
Essa é a nossa principal medida agora nesses dias. E eu também vou fazer uma visita pessoal, em tempos de WhatsApp, de internet e de toda essa dinâmica digital. Eu ainda prefiro tomar um cafezinho aí com os companheiros. Vou visitar todos os da executiva do MDB, líderes históricos como o governador Moisés Avelino, prefeito de Paraíso, líderes de todas as regiões. Eu pretendo fazer uma visita pessoal e, junto com eles, organizarmos aí um calendário que vai muito mais no gesto prático de buscar a gente para a campanha do que fazer uma festa com muita personalidade, com muito destaque, porque, afinal de contas, acabamos agora de ganhar uma eleição, agora é hora de trabalhar. E eu quero muito mais no MDB, proporcionar aos companheiros do MDB novos espaços, novas perspectivas. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Agora, nesse momento, é a primeira vez que eu estou falando isso diretamente, mas eu pretendo aí ter esse momento aí para a gente homenagear o governador Siqueira Campos e dar àquele que, há 30 anos atrás, na Assembleia Nacional Constituinte, criou o Estado, mostrar ao Brasil que valeu a pena ter acreditado na divisão do Estado de Goiás para mostrar um Estado melhor para o Brasil, que é o Tocantins. Muito se fala aqui no Estado, em todas as rodas políticas que eu passo, mensagem do WhatsApp que eu recebo, é que o grande líder dos próximos anos do Tocantins se chama Eduardo Gomes, já projetando até uma eleição sua, uma candidatura sua, por exemplo, a governador em 2022, está muito longe ainda, mas eu quero perguntar o seguinte: qual o papel que você vê Eduardo Gomes fazendo aqui no Tocantins nesses próximos 8 anos, 4 anos principalmente? O papel que eu acho fundamental é o papel de tentar o máximo de convergência entre os líderes. Temos grandes líderes aí com condições de liderar esse processo de sucessão. Tem aí o nosso prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, que colocou o seu nome algumas vezes. A senadora Cátia Abreu acabou de disputar a eleição na eleição suplementar, então já demonstra desejo de debater os destinos do Estado. São vários líderes. A minha missão, já que eu não sou candidato, não coloquei um projeto de candidatura, é tentar unir o máximo de líderes e facilitar um pouco essa corrida no Tocantins pelo poder, porque eu sempre disse, tive a oportunidade de falar isso a você, Kleber, pessoalmente, mas quem me conhece sabe, eu sempre disse o seguinte: no estado do Tocantins, se você projetar 2 eleições, acaba faltando candidato para as vagas. Então, eu acho que é um processo de sucessão, de diálogo. Temos muitos espaços nas grandes cidades, uma renovação permanente da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa. Vamos ter eleição municipal no próximo ano, com várias cidades em destaque, ainda só para se ter uma ideia, é uma curiosidade política, mas ela é forte. Araguaína não terá mais reeleição, Paraíso não terá mais reeleição, Gurupi não terá mais reeleição. Então, são grandes cidades do Estado que passarão obrigatoriamente por um processo de renovação. Eu quero ajudar para que a gente faça a política muito mais comprometido com o planejamento, com as obras, com o desenvolvimento, do que com a questão política em si, partidária, personalista. Então, só quero dizer o seguinte, que pretendo estar aqui como uma referência no Congresso Nacional, no Senado, como um senador tocantinense que está sempre aberto a novas iniciativas. Nós vamos ter muita surpresa aí essa semana sobre o funcionamento do gabinete. Eu faço questão de transmitir a vocês aqui. Tá certo, então, senador. Primeiro, muito obrigado por sua participação aqui. Ficamos honrados e boa sorte aí no mandato, viu? Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado pela cobertura esse tempo todo aí das nossas atividades. E pode ter certeza que essa nova ferramenta, daqui a pouquinho o telefone começa a tocar e o Zap começa a transformar o domingo no dia de trabalho. Parabéns a você. Grande abraço. Tá certo. Pessoal, é isso. Conversamos com o senador Eduardo Gomes e até a próxima. Esperamos você, mais outras entrevistas que traremos aí durante a semana, tá bom? Um abraço a todos. Grande abraço. Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta,